Dureza está com o nome no prego. E um dia chegou um homem na porta da igreja e falou assim: o senhor é dessa igreja aí? Eu sou. E eu estava chegando, 9 horas. O senhor conhece seu fulano? Conheço. O senhor quer falar com ele? Eu quero. Mas eu olhei o papel, olhei para o homem, olhei o papel, olhei para o homem. Eu não devia ter feito essa pergunta, né? Não é da minha conta. Mas eu perguntei assim: o que o senhor deseja com ele? Tem hora que a gente tem que ficar quieto, né? Aí o homem virou e falou assim: não, é que eu sou da mercearia tal, aqui embaixo na rua tal. E eu preciso conversar com ele. É que ele tem uma continha comigo. Ah, gente, eu vou falar uma coisa para você, eu não fico vermelho não, hein? Mas minha cara queima. E começa a me dar uma coceirinha rápida, daquelas assim de 30 segundos. E eu fiquei pensando assim: o homem veio cobrar o irmão na igreja, era o sábado de manhã. Eu tenho que resolver essa parada. Aí eu falei: peraí que eu vou chamar ele para você. Ele quer falar com o senhor. O homem ficou pálido, cinza, branco, amarelo, roxo, quando viu o homem da mercearia na frente dele, o seu credor. Aí ele falou assim: então, seu fulano, 6 meses eu estou atrás do senhor, estou falando com você, tentando falar com você. E o camarada que deve, olha só, não permita isso na sua casa, na sua vida. O cara que deve, ele fica assim, ó, o telefone toca, ele já tem um calafrio. E alguém tem que atender o telefone para ele. Aí, ele já combina, fala o nome da pessoa para eu saber quem é. Aí quando ele sabe que é o Zé da mercearia, ele fala assim: meu pai, sim. Que horas ele chega? E fica fazendo micagem, caretas. Porque é devedor. Durma em paz. Põe paninho no lugar da pia ali, não tem armário embutido, põe paninho para tapar as panelas. Mas não vai para o Magazine Luiza para se endividar. Aí o homem pegou. Aí eu falei assim, ó, para o homem da mercearia, pegou a notinha assim. Aí eu estava doido para saber quanto que era, né? Aí eu falei assim, ó, encostei no irmão assim, dei uma olhada e o irmão com o papel tremendo na mão. Aí eu falei assim, ó, ele não vai pagar para o senhor não. Aí o homem fez assim, sabe quando dá aquela bufada? Aí eu falei, mas ele não vai pagar hoje. Mas segunda-feira ele paga. Aí o homem olhou para mim. Falei, segunda-feira ele vai pagar. O senhor pode ir, que ele agora vai adorar a Deus, ele vai orar, que precisa de muita oração, né, irmão? Mas segunda-feira ele vai pagar o senhor. E o homem foi embora. Aí eu chamei o homem de canto assim, falei, irmão, eu não tenho que estar passando uma vergonha dessa. Segunda-feira você paga o homem. E já está prometido. O senhor vai pagar para ele na segunda-feira. Pastor, mas eu não tenho. Mas você foi lá comprar coisas, rapaz. Você foi lá gastar, você vai ter que pagar. E é segunda-feira. É claro que eu fiz uma pressãozinha no irmão, porque se ele não pagasse, eu tinha como dar meu jeito, né? Eu falei, irmão, o senhor se vira, até meio-dia, na segunda-feira, eu estou ligando para o senhor. Mas segunda noite, o senhor vai estar aliviado, o senhor vai dormir bem. E eu liguei para ele. Consegui o dinheiro? Pastor, eu consegui uma parte. Vem cá que eu vou te arranjar uma outra parte. E pronto, resolveu o problema. Filho, deixa eu contar uma coisa para você. Se o teu macarrão hoje tiver molho, já está bom a beça. Não precisa ter queijo parmesão em cima. Deu para entender? E da tua porta para fora, ninguém precisa saber que você comeu macarrão com extrato de tomate. Eu já comi muito disso e nunca morri. Inclusive, estou até barrigudo. Vamos lá. Depois a gente fica falando, a culpa é de Deus, a culpa é do meu chefe, a culpa é do banco, é do governo. Olha só o que Paulo fala para você e para mim nesta manhã. Eu sei o que é passar necessidades, também sei o que é viver na fartura. Olha, já comeu salmão
com molho de alcaparras, mas também sei comer pão duro e seco. Aprendi o segredo de estar contente em ambas situações. O dia, meu filho, que você puder colocar um molhinho de maracujá em cima do peixe, do salmão, você põe. Mas o dia que tiver que comer pão com graxa só de um lado, come e fica quieto. Mas aprenda a viver contente em ambas situações. Lucas capítulo 3, verso 4 diz assim: contentai-vos com o vosso soldo. E esse é o recado de Deus para mim e para você nesta manhã. Quero terminar dizendo o seguinte: eu fui chamado por um homem, membro da igreja, um fiel líder, que estava com dificuldades financeiras. E esse homem falou assim, era por volta de 8h15, 8h20 da manhã: pastor, eu estou desesperado, eu preciso urgentemente de tantos mil reais. Eu não lembro exatamente o valor, mas essas coisas assim de 2.300, 2.800, era 2.000 e poucos reais, ele precisava. E ele, na ligação, falou assim: só que é o seguinte, pastor, eu preciso tanto desse dinheiro para resolver umas questões da minha vida, que se eu não tiver esse dinheiro, eu vou fazer uma bobagem. Só que quando ele falou isso para mim por telefone, eu não sabia que tipo de bobagem que ele ia fazer. Mas eu acreditei no que ele estava me dizendo. E eu falei: me dá um tempo, deixa eu pensar. Não era a mesma conta do irmãozinho que devia a mercearia. Mas eu pedi para ele: me dá um tempo, deixa eu pensar. E eu gastei uns 20 minutos pensando: meu Deus, esse irmão é tão legal, é tão meu amigo. Ele está precisando de uma atenção. Ele está precisando de dinheiro. O que eu faço? E Deus falou comigo. E eu falei assim: irmãos, que horas todo mundo da sua casa vai estar aí reunido? E ele falou assim: pastor, só à noite. A esposa e os 2 filhos. Uma garota de 14 anos e um garoto de 11 anos. Aí eu falei: irmão, é o seguinte, você vai me prometer que você não vai fazer uma bobagem, mas você vai me esperar até a noite. 8 horas, eu posso estar aí? Ah, pastor, mas eu estou precisando da grana, eu preciso do dinheiro. Irmão, é o seguinte, eu não sou banco, eu não tenho dinheiro, eu sou pastor, mas eu quero estar 8 horas reunidos com vocês aí. Posso ou não? Ah, pastor, tá bom, eu vou te esperar. Mas, irmão, não faça nenhuma bobagem. Quem já deveu aí 20 dias, 30 dias, quem já está devendo há 4, 5 meses, pode esperar até a noite. Dá para esperar ou não, irmão? Pastor, pode vir que eu vou esperar. Tá bom então, eu vou estar aí. Durante o dia, Deus falou comigo o que eu devia fazer. Mas parece que Deus também fala, tem hora que Deus fala só a metade, não fala tudo, né? Aí eu falei assim: Deus, eu vou lá na casa dele, e agora? O homem está precisando de mais de 2.000 reais. Eu sou pastor, eu não sou banqueiro, eu não sou empresário, eu não tenho dinheiro. Aí eu peguei minha Bíblia, foi dando 7 horas, 7h15, em 10 minutos eu chegava de carro na casa do irmão, e fui com a minha Bíblia, peguei um pouco de folha de sulfite, uma caneta, e peguei esse livro aqui, Administração Eficaz. Esse livro, ele tem o nome de Conselho sobre Mordomia. Conselho sobre Mordomia. Mas ele foi repaginado como Administração Eficaz. Mas é o mesmo livro. E eu já li muito desse livro. Eu também já precisei para acertar umas coisinhas na vida. Aí eu fiz assim: quer saber de uma coisa? Eu vou levar esse livro. Eu também não sabia o que eu ia fazer com o livro, não. Com a Bíblia eu sabia, porque na hora, depois de orar, antes de orar, você lê um texto, ora e vai embora. Quando eu cheguei na porta da casa deles, estava a família toda na porta, esperando pelo pastor. Os 2 filhos, a esposa e o irmão que havia me ligado 8h15 da manhã. Eles estavam desesperados. Enquanto eu caminhava do carro até a sala, Deus falou comigo mais um pouquinho.
O irmão me contou a história, como é que estava a sua vida financeira, e eu peguei e fiz o seguinte: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos anotar aqui todas as suas dívidas. E comecei a anotar, para quem que ele devia, loja, farmácia, tudo, fui anotando. Irmão, tem mais algum carnê aí? Ah, pastor, tem um ali e tal. E eu fui recolhendo todos os boletos vencidos, todas as contas daquela casa vieram sobre a mesa, e era bastante conta, irmãos, telefone, celular, operadora de celular, tinha de tudo ali, e eu relacionei, passei da primeira para a segunda página, e fui relacionando. Aí eu bati o olho, assim, e vi num móvel, eu vi um micro-ondas, mas desses micro-ondas assim, bonito, novo, branquinho, estalando, mais reluzente do que o de lá de casa, que o de lá de casa tem 15 anos e nunca deu defeito. Aí eu fiquei olhando para aquele trem assim, eu falei, esse negócio aí, está pago? Não, pastor, esse aí não está pago não. Aí a irmã lembrou, tem um carnê. Aí veio o carnê, daqueles que fala que dá para pagar em 24 vezes. E colocou lá, daquelas casas lá de Salvador, né? Você conhece já, você sabe o que eu estou falando. Em 24 vezes, dá para pagar. Depois que eu relacionei tudo, eu não tinha mais o que fazer. E eu comecei a conversar com Deus. Deus, eu estou enrolado. O povo precisa de 2.000 e poucos... a conta dava muito mais. 2.000 e poucos reais era só para atender o primeiro sufoco. Tinha mais coisa. Aí eu falei, Senhor, livrai-me dessa situação, que eu estou enrolado, e eles muito mais. Mas a gente sabe que quando a coisa é complexa, é difícil, as coisas podem se resolver com oração. Pode ou não pode? Aprenda a orar, porque Deus dá livramento na oração. E eu aprendi desde pequeno, que quanto mais tempo você passa ajoelhado, Deus responde. E se o rolo, se o problema é tão grande, você deve ter muito mais tempo ajoelhado, orando e pedindo a bênção do Senhor. E aí eu fiz o seguinte, eu falei para eles assim, nós agora, diante desse quadro, nós vamos orar. E eles ficaram me olhando, nós vamos orar. E eu queria que você obtivesse na sua vida experiência da oração. Eu falei, Senhor, eu como pastor, estou enrolado, eles precisam de resposta, eu vou orar, e Deus vai ter que fazer um milagre, nessa casa, nessa família, o sangue de Jesus tem poder, e vai libertar essa família desse mal. Aí eu ajoelhei, junto com a família, eu lembro que à minha esquerda estava o irmão, sua esposa, a menina de 14 anos, e do meu lado assim, num círculo assim, na rodinha, ficou um menino de 11 anos, coitado do moleque que ficou do meu lado, que eu orei, deu 5 minutos, o povo começou a gemer, porque você não está acostumado a ficar 5 minutos ajoelhado, deu 8 minutos, 10 minutos, e aí eu estou ouvindo gente bocejar, aí eu comecei a orar mais alto, 10 minutos de oração ajoelhado, gente, isso é muito tempo. Você pode hoje falar assim, eu vou trocar uma ideia com Deus, eu vou relaxar, vou bater um papo com Deus. Com 4 minutos você levanta e já contou tudo. Eu estava com 10 minutos de oração. Eu estou vendo o povo se contorcendo, ossos estalando. Daqui a pouco o moleque que está ajoelhado do meu lado, ele fez assim, ó, ploft, emborcou para dentro da roda, e eu olhei assim, eu orando, sem perder o tom da oração, eu olhei o moleque emborcado, eu já juntei no moleque aqui pelo pescoço e puxei ele pela camisa, e fiquei segurando ele e orando. Irmãos, eu gastei mais ou menos 20 minutos orando pelaquela família, ajoelhado. Eu falei, Deus tem que fazer um milagre. Agora eu vou embora, e vou deixar esse livro com vocês. Vocês vão usar esse livro aqui, de manhã, no culto, antes de você ir para a escola, antes da irmã ir para o trabalho, antes do irmão sair para as vendas, vocês vão usar esse livro aqui, vocês vão estudar durante um mês,
Pastor, mas e a minha situação? Filho, nós oramos ao Deus, Jeová vai fazer a obra. Ou você acha que eu vim aqui para realizar, para te dar dinheiro? Eu também não tenho, mas Deus é o dono de tudo, Deus tem. Deus tem. Eu não vou te dar dinheiro, eu não tenho. A gente só dá aquilo que tem. Esse cara me olhando, eu falei, confia em Deus, vai dar certo. Eu tinha que confiar. Eu orei ao meu Deus, e eu fui embora. Tarde da noite, já passava de meia-noite, fui embora. No dia seguinte ninguém me ligou, eu também não liguei para ninguém, mas fiquei com a vontadezinha de saber o que Deus havia feito naquela família. Mas o coração humano vacila entre a fé e a descrença. E eu comecei a pensar assim no final daquele dia seguinte, né? Comecei a pensar, vai que Deus não fez nada. Que pastorzinho frajuto que eu sou, hein? Oh, meu pai. Com vontade de ligar, mas não liguei não. No segundo dia, depois daquela oração, a irmã me ligou para tirar uma informação de coisas da igreja. E aí, eu conversei com a irmã, coisa de 3, 4 minutos. Eu não queria, mas eu precisava, pelo menos para ficar em paz comigo mesmo. Irmã, daquela visitinha que a gente fez aí ontem, aquela oração, como é que as coisas se resolveram aí, irmã? Pastor, eu nem te conto. Aí eu, ai, desgraça, para que eu fui perguntar? E a irmã começou a relatar, olha pastor, você não acredita na bênção que Deus fez na nossa vida. Aí eu, ufa, conta aí irmã, qual foi a bênção? Escola sabatina, a irmã Helma está ali, escola sabatina é uma bênção, olha só, cadê a irmã do Mova-se? Cadê a Rai? Está ali. Irmão, olha só, o que é visitação? Presta atenção. O irmão endividado, que eu orei na casa dele, percebeu que no sábado anterior, um irmão da classe dele estava faltando pelo segundo sábado consecutivo. E no dia seguinte daquela oração na casa dele, ele ligou para o irmão. E esse irmão não é rico não, ele não é milionário, é irmão assim que nem a gente, normalzinho, normalzinho. Pastor, quem tem dinheiro é anormal? Não, mas é diferente. Aí ele ligou para esse irmão, para saber como ele estava, interessado no seu irmão de igreja. Irmão, eu estou bem, eu viajei no sábado tal, no outro não estava legal, mas eu estou bem. Eu estou ligando só para saber, porque eu senti a sua falta lá na classe da escola sabatina. Mas irmão, e você? Você está bem? Eu estou bem. A gente responde isso de forma automática, né? Eu estou bem como Deus permite. Por que ele não ligou para o irmão na hora da ligação e falou assim, eu estou bem, mas estou precisando de 5 mil reais. Ele não falou isso. Eu falei assim, não, eu estou bem. Mas o irmão está bem mesmo? Está tudo tranquilo, estou trabalhando agora. Ô irmão, você está na rua vendendo aí seus produtos? Estou. O irmão tem um tempinho para vir aqui na minha casa? Eu tenho. O senhor está precisando de mim? Eu queria conversar com o irmão pessoalmente. Vem aqui à minha casa. Aí o irmão foi. Chegou lá, aquele que recebeu a ligação, disse o seguinte, irmão, eu vou contar um negócio. O senhor conhece a minha vida, sabe como nós vivemos. Eu fiz um baita de um negócio há 20 dias atrás, mas eu ganhei tanto dinheiro, que eu ajeitei minha vida, minha casa, a vida dos meus filhos, coloquei um dinheiro na poupança, dizimei a parte de Deus, separei uma oferta para a igreja. Enquanto ele contava isso, a irmã me contando pelo telefone. Os olhinhos do irmão viravam assim, puxa vida, mas tanto dinheiro. Aí ele falou assim, só que eu separei uma oferta para dar para uma pessoa que precisasse. Só que eu deixei esse dinheiro guardado em casa, porque eu não sabia para quem dar. E Deus tinha que falar comigo para quem deveria receber esse valor. Irmão, quando o Senhor me ligou para saber como é que eu estava, Deus nessa hora falou comigo. Porque eu conheço o irmão é vendedor, eu conheço suas lutas. E Deus falou comigo que eu deveria entregar esse dinheiro para você. Aí ele foi lá no quartinho e trouxe um cheque, falou assim, irmão, esse dinheiro aqui é cheque vivo,
como é banco daqui da cidade, você vai lá, entrega para o gerente, que é meu amigo, e fala que no final da tarde você vai pegar o dinheiro. Ele vai ligar para mim e eu vou dizer que está tudo certo. Irmãos, a irmã ainda me contou o seguinte, 2 coisas. No dia seguinte, após a oração que nós fizemos lá naquela casa, e depois de ter deixado o livro, o irmão procurou um agiota. Ele foi recusado no primeiro, ele foi recusado pelo segundo e ele foi recusado pelo terceiro. Sabe por quê? Ele procurou o agiota? Porque a gente ora com fé, mas quando a gente se levanta da oração, a nossa fé acaba. A gente se ajoelha com fé, mas quando a gente levanta da oração, a gente quer resolver do nosso jeito. Se o teu jeito desse certo, você não precisava ler a Bíblia, você não precisava vir à igreja. Teu jeito não funciona, o que funciona é o jeito de Deus. Deu para você entender isso hoje? É assim que funciona, irmã. Aí a irmã me contando que os agiotas recusaram as propostas que ele havia feito. E por último, pastor, você não vai acreditar, o cheque que o irmão entregou era exatamente a somatória daquelas folhas que você deixou lá em casa. Deus tem poder, sim ou não? Não é pastor Moisés não, hein? Você não me chama para ir na sua casa, que eu posso orar por você e não acontecer nada com a sua conta na segunda-feira. Mas Deus tem poder, tem ou não tem? Deus tem poder para reorganizar a sua vida financeira. Olha só, reconhecendo e confessando os dons gratuitos e abundantes de Deus, para mim é meu privilégio e responsabilidade ser mordomo fiel, e é meu propósito identificar-me com Ele, aceitar plenamente minhas responsabilidades como mordomo cristão. Amém? Eu conversei com o Maurício, é Maurício, né? Vem cá, Maurício e Natália. Nós vamos cantar para ir embora. Nós vamos cantar agora. Eu combinei com eles, 480, por gentileza. 480. Abre o seu inário. Se você não enxergar aqui, abre o seu inário. O hino 480 fala de entrega. Nesta manhã, você e eu precisamos entregar alguma coisa para Deus. Nós precisamos prestar contas a Deus. Ah, mas eu não vim preparado. Eu não trouxe aquilo que Deus pediu para eu administrar. Tem uma coisa que Deus colocou dentro de você, que nem Ele administra, é só você. Sabe, na Bíblia está escrito assim, ó, filho meu, dá-me o teu coração. É porque você administra o seu coração. Mesmo quando você convida Jesus para fazer morada no seu coração, você continua administrando o seu coração. Porque tem muita gente que tem vontade de enxotar Jesus da vida, né? Tem hora que a gente fala assim, Jesus, dá um tempo, sai do meu coração. Que nesta manhã, em tuas mãos esteja, ó Deus, o meu coração. Mesmo que eu esteja administrando meus desejos, minhas vontades, eu quero estar em tuas mãos. Senhor, pode ser que algum dos teus filhos aqui contabilize e perceba que não tem nada. Mas nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que deu a vida por cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai, porque se nós nos perdemos na maneira de administrarmos aquilo que pertence ao Senhor, nesta manhã nós nos colocamos em Tuas mãos para fazer a Tua vontade. Nós nos colocamos em Tuas mãos, ó Deus, para seguir os Teus passos e reorganizarmos a nossa vida. Não só a nossa vida financeira, mas nós queremos dedicar tempo ao Senhor. Nós queremos dedicar os nossos talentos, que o Senhor continue nos habilitando e nos capacitando. Nós queremos que o templo do Espírito Santo seja morada e habitação do Senhor nosso Deus. Pai querido, que cada um aqui possa levar a paz e a bênção que vieram aqui buscar nesta manhã. Que a vida seja melhor pelo Teu poder e pela Tua graça. Que nós possamos nos unir como irmãos e estarmos em pé no grande dia da Tua volta. Oh meu Deus, que privilégio será. Quantas lutas tivemos esta semana, mas nós estamos neste sábado comemorando um sábado a menos para o encontro que teremos contigo.
Louvado seja o nome do Senhor, pelos louvores que foram cantados aqui, pelo estudo da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós poderíamos estar em qualquer lugar. Viemos aqui, ó Deus, para receber a tua bênção, para te abraçar, para ver o teu rosto. Acompanha teus filhos de volta para casa, para as nossas atividades de estender a mão àqueles que estão padecendo, mas que sejamos, ó Deus, sobretudo, mordomos fiéis. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Foi um privilégio adorar com os irmãos nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida ao você se preparar cada tarde para estar aqui à noite. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus esteja com você. Traga seus amigos 7:45 todas as noites desta semana.